Olá, seja muito bem-vindo ao Dica RV de número 30. No vídeo de hoje nós vamos falar de sapatas para pilares com geometrias diferentes. E vamos ver o que seria essa geometria diferentes, vamos ver vários exemplos disso e como projetar uma sapata para esses pilares. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil da RV Construções e Perícias. Pegue papel e caneta, fique bem atento, inscreva-se aqui no canal e vamos lá! Quais são os pilares em que nós estamos mais acostumados em projetar uma sapata? Os pilares que nós mais estamos acostumados a trabalhar são esses pilares retangulares, os pilares quadrados, né? Essa seção normal aqui, por exemplo, este pilar aqui na tela, o pilar P1 de 20 por 30, né? 20 de espessura aqui, né? 30 centímetros de comprimento. Enfim, esse é um pilar clássico, aí, um pilar retangular, de seção retangular, que a gente trabalha e que a gente vê muito aí na obra. Mas nós temos que saber que existem mais formas de pilares, não só essa seção retangular. Olha essa seção em L aqui. Existem pilares com seção em L. Olha essa seção em U ou em C, o que você preferir, né? Muito comum em elevador, esse pilar aqui. E essa seção em T. E será que o dimensionamento da sapata é igual? Se a gente pode dimensionar aqui normalmente uma sapata e tal, não tomar cuidado nenhum? Não é bem assim, e é isso que a gente vai falar a partir de agora, certo? Então, o primeiro cuidado que nós devemos tomar em relação a esses pilares com geometrias diferentes é que, exatamente igual uma sapata isolada, que não seja, né, uma sapata excêntrica, né, uma sapata de divisa, deverá coincidir o centro de gravidade da sapata com o centro de gravidade do pilar. E é isso que nós vamos fazer. Nós não devemos simplesmente fazer uma sapata ali. Nós temos que achar o centro de gravidade dessa geometria. Eu vou voltar aqui para você ter uma ideia. Qual que é o centro de gravidade desse pilar P1? É exatamente no meio, né? Se eu dividir essa espessura aqui no meio e dividir esse comprimento aqui no meio, né, eu vou achar exatamente o centro de gravidade, né, o baricentro desse pilar. Ou então fazer duas diagonais aqui traçando, né, a intersecção vai ser o meu centro de gravidade. E o centro de gravidade destes aqui? Como é que a gente acha? Né, tem figuras em que o centro de gravidade é fora da figura, só para você ter uma ideia. É que aqui tem figura, por exemplo, se fosse mais comprido, se isso aqui fosse mais estreito, por exemplo, o centro de gravidade era aqui no meio, né, fora da figura. E é isso que a gente tem que tomar cuidado no dimensionamento da sapata. Então vamos lá. Supondo este pilar aqui, que é muito comum para um pilar de elevador. Eu tenho aqui esta porção aqui, em que eu tenho 1,20 m de comprimento, tenho 40 centímetros aqui. Essa parte aqui eu tenho 90 centímetros, então se aqui tem 1,20 m, logo essa parte menor aqui vai ter 30 centímetros, né, para completar 1,20 m. Este comprimento inteiro aqui eu tenho que é 2 metros, e aqui se eu não tenho dimensões, então pressupõe-se que aqui também seja 40 centímetros, né, aqui 1,20 m também. Então, uma seção, aí um pilar diferente, né, um pilar de elevador, em que eu tenho que achar o centro de gravidade deste pilar aqui para dimensionar a minha sapata. Primeiramente, eu tenho que dividir esse pilar aqui em várias áreas, certo? Então, eu vou dividir em 3, né, que fica bem fácil da gente trabalhar em 3 retângulos. Eu peguei aqui a área 1 em laranja, certo? A área 2 aqui em verde e a área 3 em roxo. Então, são 3 retângulos aqui que nós vamos trabalhar em cima deles para ficar mais fácil de nós realizarmos o cálculo. Como é que então vai ser o cálculo do centro de gravidade desse pilar e de outros que contenham geometrias diferentes? Nós temos que encontrar o centro de gravidade em x, que vai ser no eixo x aqui, ó, quantos centímetros? Vai ser aonde aqui em x e aonde em y, aqui, ó, que é o xg e o yg. O centro de gravidade em x e em y. Então, vai ser, vamos supor que seja mais ou menos aqui, ó. Eu tenho que achar exatamente esse ponto. É quanto a partir daqui, quanto a partir daqui.
certo? Então, esta é a fórmula para nós calcularmos o centro de gravidade em x e em y. Não se assustem, não é nada demais, não é um bicho de 7 cabeças. Nós vamos pegar os xg1 multiplicar pela área 1, mais os xg2 e multiplicar pela área 2, mais o xg3 multiplicar pela área 3 e dividir pela área total. No y, nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora o yg1 multiplicar pela área 1, yg2 multiplicar pela área 2, mais o yg3 multiplicar pela área 3 e dividir pela área total. Vocês vão ver que é bem simples de fazer. Vamos achar, então, todos esses valores bem com calma para vocês entenderem aos poucos. Vamos calcular a área 1. A área 1 da figura 1 vai ser 1,20 m vezes 0,40, certo? Então, temos uma área aqui de 0,48 metros quadrados. A área 2 vai ser, se vocês perceberem, aqui tudo é 2 metros. Só que eu tenho que descontar isso aqui, né? Porque a área 2 é só o que está em verde. Descontar 40 aqui e 40 embaixo também, certo? Então eu tenho 1,20 m também. 1,20 m vezes 30, né? Se eu tenho 1,20 m total aqui eu tenho 90, aqui eu tenho 30. Então, 1,20 m vezes 0,30, 0,36 metros quadrados essa porção aqui. E a área 3? A área 3 vai ser igual à área 1, né? 1,20 m vezes 0,40 igual a 0,48 metros quadrados. Então, a minha área total é só eu somar, né? 0,48 mais 0,36 mais 0,48 dá 1,32 m quadrados, certo? E agora, vamos achar os xg e o yg de cada figura. Da figura 1, o que vai ser o xg? Na verdade, vai ser a metade, é onde fica a metade da figura. É o centro da figura no eixo x. Então, se eu traço, vamos imaginar que eu tenho o eixo y passando exatamente aqui nessa borda e um eixo x passando exatamente aqui nessa borda, né, para facilitar. O xg da figura 1, se ela tem 1,20 m de comprimento, a metade vai ser 60 centímetros, 0,60 metros, e é o xg da figura 1. Se da figura 2, se eu tenho 30 centímetros aqui, como a gente comentou, e eu tenho que achar a metade em x, vai ser 15 centímetros, 0,15 metros, está aqui. E o da figura 3, a mesma coisa da figura 1, né? Tem 1,20 m, a metade, o xg, vai ser 0,60, 60 centímetros. Então, eu tenho já o xg de todas as figuras. O yg eu tenho que tomar mais cuidado. Por quê? Porque o yg1, beleza, você pega aqui, a metade aqui em y é 40 centímetros. Aí você fala, então o yg da figura 1 é 20 centímetros. Só que não. Lembra que eu tracejei uma linha aqui, o eixo x bem aqui na base dessa figura? Então, eu tenho todo este comprimento até aqui, aí sim mais 20 centímetros. Então, eu teria, na verdade, esses 2 metros aqui, menos 20 centímetros, porque o meu yg está bem aqui, ó. Está nesta altura aqui. Certo? Então tem 1,80 m, certo? A partir do meu eixo x, eu tenho 1,80 m para ficar no yg da figura 1. Se eu coloco 20 centímetros do eixo, ele vai bater aqui, né? Não tem nada a ver com yg da figura 1. Então eu tenho que vir até aqui, que seria 1,80 m. E aí o yg da figura 2 é fácil, né? Se eu tenho 2 metros de comprimento aqui, está exatamente na metade o yg da figura 2, esse é 1 metro, né? E da figura 3, aí sim, se eu tenho 40 centímetros de altura aqui, o yg da figura 3 vai ser 20 centímetros, exatamente aqui no meio. Bom, agora eu tenho todas as áreas de todas as figuras, já tenho o xg de todas as figuras e já tenho o yg também de todas as figuras. Agora só basta nós jogarmos na fórmula. Jogamos na fórmula, xg, o centro de gravidade em g, vai ser 0,60, que é o xg da figura 1, vezes a área da figura 1, mais o xg da figura 2 vezes a área da figura 2, mais o xg da figura 3 vezes a área da figura 3, dividido pela área total. Então temos um xg de 0,48 metros. E yg é a mesma coisa.
vou multiplicar o YG da figura 1 vezes a área da figura 1, mais o YG da figura 2 vezes a área da figura 2, mais o YG da figura 3 vezes a área da figura 3 e divido pela área total. Vou chegar em 1 metro, certo? E aí o que nós fazemos? Nós pegamos agora o centro de gravidade da figura, o baricentro da figura, como preferir. Em X a gente tem 0,48 metros, em Y a gente tem 1 metro. Viu como não é simplesmente dividir pela metade? Porque, olha só, se a gente dividisse pela metade, 1,20 dividido por 2 dá 60. Né? 2 dividido por 2 dá 1. Beleza, bateu. O Y bateu. Só que em X não bateu. Não é simplesmente eu dividir, assim como eu fiz lá no pilar retangular, eu dividi no eixo X por 2, no eixo Y por 2, achei o centro de gravidade. Não. Para geometrias diferentes, normalmente eu tenho centros de gravidade bem diferentes. E vocês viram que o centro de gravidade dessa figura deu fora da figura. Né? O meu pilar está aqui, o meu pilar do elevador está aqui, o centro de gravidade deu fora do pilar. Então, é este cuidado que eu tenho que tomar, certo? Então, 0,48 e não 60, certo? Então, como é que a gente faz o dimensionamento da sapata? O dimensionamento da sapata, pessoal, é o que nós já comentamos aqui no canal, nós já fizemos dimensionamento de sapata aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição desse vídeo, de vídeos que nós fizemos sobre dimensionamento de sapata, que vai ser a mesma coisa. Então vamos lá praticar o que já fizemos. Né? Vamos supor que esse pilar ele tenha uma carga de 180 toneladas, que advém do projeto estrutural, mas que nós já vimos também aqui no RVCast, como é que chega nessa carga. A tensão admissível do solo, adotamos 30 toneladas-força por metro quadrado. Da onde vem esse valor? Do cálculo que advém do laudo de sondagem, que nós já vimos aqui também na RVCast, é claro. Mas, a título de exemplo, nós vamos já considerar que esse pilar tem uma carga de 180 toneladas, não vamos chegar neste valor, né? E a tensão admissível do solo de 30 toneladas-força por metro quadrado também não vamos chegar nesse valor, que nós já falamos sobre isso, certo? Então, como é que é feito o dimensionamento da sapata? Nós vamos pegar a carga do pilar de 180 toneladas, majorar por 5%, que é a majoração para as sapatas, que a carga do pilar é acima de 20 toneladas, né, de 5%, então vamos majorar aqui, multiplicar por 1,05 e dividir pela tensão admissível do solo de 30 toneladas-força por metro quadrado, chegamos a uma área da sapata de 6,30 metros quadrados. Essa deve ser a área mínima que a sapata deve ter. E aí, como é que eu calculo o maior lado da sapata, né? Vai ser a área da minha sapata, em forma de raiz, né? A raiz da minha área da sapata, mais a maior dimensão do pilar, menos a menor dimensão do pilar dividido por 2. Só que aí eu chamo a atenção ao seguinte detalhe, vamos voltar aqui. A minha maior dimensão da sapata é 2 metros, certo? É esse lado aqui. A minha menor dimensão da sapata não é 40, nem 30. Eu vou considerar como se... Agora sim eu vou considerar como se fosse um pilar retangular. Então, a minha maior dimensão é 2 e a minha menor dimensão é 1,20. Agora sim, só nessa parte eu considero como se fosse um pilar retangular. Então, vamos lá. Então, a área da sapata 6,30 em forma de raiz, mais a maior dimensão do pilar 2 metros, menos a menor dimensão, se fosse retangular, 1,20 m, dividido por 2. E aí vou chegar num lado A de 2,90 m. E aí como é que eu acho o menor lado da sapata? Divido a área da sapata por 2,90 m e eu vou chegar em 2,20 m. Então eu tenho que ter uma sapata ali de 2,90 m por 2,20 m. E aí eu loco aqui, é claro que o 2,90 m ele tem que ser nesta posição, né, no maior, coincidir com o maior lado da sapata, né, que é aqui 2 metros, tem que ser o maior lado da sapata junto com o maior lado do pilar, e o 2,20 metros do outro lado, né, onde tem o menor lado da sapata. E aí o centro de gravidade. Vocês podem perceber que eu tenho mais porção de concreto dessa parte aqui da sapata do que aqui.
Vocês podem perceber que o espacinho aqui está menor do que esse, porque é justamente isso, o centro de gravidade ele está mais à esquerda aqui, né? Ele está mais à esquerda dessa minha sapata. Então, eu tenho daqui até aqui eu tenho 0,48 e daqui até aqui eu tenho o restante, né? O 1,20 menos 0,48. Eu tenho até aqui. E aí eu puxo, né? O centro de gravidade vai ficar exatamente 2,20 dividido por 2 é 1,10, né? Vai ficar exatamente aqui. Só que para cá eu tenho que ter mais concreto do que para cá. Então, para fazer esse balanço por conta do centro de gravidade. E é este cuidado que a gente tem que tomar em relação às sapatas para pilares com geometrias diferentes. Bom, espero que você tenha gostado deste vídeo. Vos convido a seguir-nos na nossa página do Instagram, @RV Construções e Perícias, que diariamente nós publicamos conteúdos e dicas como esta novas por lá. Acompanharmos no RVcast, o podcast próprio da RV Construções e Perícias, disponível lá no Spotify toda segunda-feira de manhã, um episódio novo falando do mundo da construção civil. E, é claro, inscrever-se aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar, um grande abraço, uma boa semana e até a próxima!